No próximo capítulo de Três Graças, Lena e Herculano finalmente vão pagar. O xadrez já está com as portas abertas esperando por eles. Mas não respira aliviado ainda. Porque nesse mesmo capítulo, algo muito pior vai acontecer. Arminda, a verdadeira cobra, vai ultrapassar qualquer limite humano. Uma cena envolvendo uma bebê inocente, uma escadaria e uma frieza impossível de acreditar. Ao mesmo tempo, Ferete dá a ordem. Atira. O alvo é Paulinho, o homem que Gerlu ama. Tudo para garantir que ninguém chegue a tempo de impedir o que Arminda está prestes a fazer. E não para por aí. Lá do fundo do presídio, Bagdá recebe uma revelação do pastor Albérico. Uma verdade devastadora. Bagdá fica em silêncio e depois faz uma promessa fria, arrepiante, daquelas que gelam a alma. Mas a maior bomba é Joelle. Finalmente, ela encara Lena, olho no olho, sem fugir, sem baixar a cabeça. E o que acontece nesse confronto vai destruir qualquer coração. Tudo começa com o plano de Paulinho e Juquinha. Chegou a hora da verdade. Eles têm uma ordem judicial e uma prova que não deixa dúvida. O resultado do DNA da chupeta. A mesma chupeta que Raul roubou com precisão no encontro da pracinha, enquanto Joelle distraía Lena, sem que ela percebesse nada. Agora, o cerco se fecha. A prova é clara, fria, definitiva. A bebê que Lena criava como filha. A criança que ela olhava para Joelle, fingindo não saber de nada. A bebê que ela queria levar para outro país. É Alice, filha de Joelle e Raul, neta de Gerluce, bisneta de Lia. Uma criança, arrancada da própria família, por dinheiro, por ganância, por gente que tratou uma vida como se fosse descartável, e achou que ia sair impune. Do outro lado, a família Maria das Graças desmorona. As lágrimas não param. Gerlu lê o resultado, com a voz tremendo. Joelle, saiu o laudo. A bebê da Lena é sua filha. Joelle congela. O mundo dela desaba. Ao mesmo tempo, Lena e Herculano ainda acreditam que vão escapar. Passagens compradas, malas prontas, destino, Caribe, longe de tudo, longe dos crimes. Eles apostaram tudo, que a sorte continuaria do lado deles, que a vida ainda ia favorecer, como sempre favoreceu. Mas não, Paulinho e Juquinha chegam, rápidos, precisos, sem aviso, sem negociação. Lena não consegue mais manipular, não consegue fugir. Mesmo assim, ela tenta, faz cara de vítima, finge não entender nada. Herculano olha ao redor, desesperado, procurando uma saída, que não existe mais. Acabou. Juquinha e Jairo avançam, com todas as provas, sem espaço para dúvida. Os dois são levados direto pro xadrez, com a certeza pesada de que esse dia era inevitável. Mas antes que tudo termine, Joelle dá um passo à frente. Ela está ali, uma menina ainda, mas carregando uma dor imensa. Noites sem dormir, um vazio no peito, sem explicação, uma falta que ela não entendia. Ela segurou Alice no colo, uma única vez, olhou nos olhos da bebê e sentiu algo forte demais, inexplicável, um laço invisível, apertando o coração. Ela não sabia, mas era instinto. Instinto de mãe, reconhecendo a própria filha. Imagina o que isso faz com uma pessoa. Imagina o peso de descobrir que você segurou a sua filha no colo, que ela parou de chorar quando você pegou, que o corpo dela encaixava no seu braço, como se sempre tivesse pertencido ali. E mesmo assim, alguém olhava para tudo isso, na sua frente, e continuava mentindo. Joelle estava ali, e ela não gritou, não precisou. Ela começou a caminhar, devagar, na direção de Lena, com aquela calma pesada, de quem já sofreu demais. Para ter pressa, ela parou, muito perto, olho no olho,
A voz saiu, trêmula, mas não era fraqueza. Era dor, dor guardada, por tempo demais, sem ter para onde ir, os olhos cheios de lágrimas, que ela se recusava a deixar cair, os dedos, cravados na própria mão, segurando tudo, para não desabar. E então, ela falou, baixo, engasgado, mas firme: você olhou para mim. Você olhou nos meus olhos. E continuou mentindo. Silêncio. Pesado. Ninguém respirava. Você sabia. Sabia que ela era minha filha. E mesmo assim, você me encarava. O ar parecia parar. E então, algo aconteceu. Algo que ninguém nunca tinha visto. Pela primeira vez, Lena não sustentou o olhar. Ela baixou a cabeça. Devagar, sem falar nada, sem se defender, sem aquela frieza calculada de sempre. Porque existem coisas que nem a melhor mentira do mundo consegue esconder. E olhar nos olhos de uma mãe, de quem você roubou um filho, é uma delas. Lena enganou todo mundo. Enganou Gerluce. Enganou Joelle. Enganou por meses. Sem hesitar. Mas ali, na frente de uma menina destruída, segurando o próprio choro, ela não conseguiu. A máscara não caiu. Ela foi arrancada, pedaço por pedaço, pelas mãos de quem só tinha uma coisa: a verdade. Gerlúcia assistia tudo, em silêncio, sem conseguir reagir. Ela tinha chegado correndo, o coração na garganta, preparada para qualquer coisa. Mas aquilo foi diferente. Ver a própria filha, ali, de pé, firme, enfrentando o maior trauma da vida dela. Quebrou alguma coisa dentro dela. Um nó no peito. Mistura de orgulho, dor e alívio. Tudo ao mesmo tempo. Sem nome. Sem explicação. Enquanto Lena e Herculano eram levados. Sem saída. Sem volta. Alice voltava. Pro lugar onde sempre deveria ter estado. Nos braços da mãe. Paulinho seguia firme. Garantindo cada detalhe. Tudo dentro da lei. Tudo certo. Tudo controlado. Parecia que o pior tinha passado. Parecia que aquele capítulo de horror, de mentira, de crueldade, estava finalmente acabando. Que a família Maria das Graças ia poder respirar. Mas, do outro lado da rua, alguém observava. Imóvel. Silenciosa. Esperando. Calculando. Arminda. A dona Cobra. Fria. Como sempre. Porque ela nunca ataca de frente. Ela espera o momento exato em que todo mundo baixa a guarda. E esse momento estava chegando. Ela estava ali, parada, os olhos vazios, sem emoção, só cálculo, só estratégia. Ferete, dentro de um carro, escondido, a uma distância segura. Macedo ao lado, quieto, esperando uma ordem. E mais distante ainda, Samira, observando tudo, em silêncio, com aquele olhar de quem já aprendeu faz tempo que sobreviver não é o mesmo que vencer. E às vezes, os dois exigem a mesma frieza. 3 vilões, 3 olhares, fixos no mesmo ponto. O carrinho, Alice, sem entender nada, sem saber de nada, só existindo, com a inocência de quem ainda não conhece a crueldade do mundo. Tudo parecia controlado. Lena, algemada. Herculano, algemado. Os policiais se movendo com precisão, fechando saídas, garantindo cada detalhe. Tudo dentro da lei, do jeito que Paulinho exigia. Sem brecha, sem erro. Alice estava protegida. A família, reunida. O pior, parecia ter passado. E foi exatamente nesse momento que Arminda se moveu. Sem correr, sem gritar, sem chamar atenção. Só caminhando. Devagar, fria, calculada. Como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Ela atravessou o perímetro. Num descuido de poucos segundos. 3, talvez 4. O suficiente. Chegou até o carrinho. Parou. Olhou para baixo. Para aquela criança que carregava sangue,
De tudo aquilo, Alice abriu os olhos, olhou para cima, e Arminda, sem hesitar, colocou as mãos no carrinho e empurrou. O tempo parou. O carrinho despencou, degrau por degrau, batendo, seco, violento, o som ecoando pela escadaria. Rápido demais para qualquer reação. Alice, uma criança, inocente, descendo, sem entender, sem ter pedido nada disso. E lá em cima, Arminda ficou parada, imóvel, sem emoção, sem um músculo se mover. Lucy viu, e o grito não tinha palavras. Era puro desespero. Ela correu, contudo, braços abertos, o corpo inteiro impulsionado pelo pânico, mais rápido do que já correu na vida. Mas era longe demais. E o carrinho, rápido demais. E então, Ferretti entrou em cena, dentro do carro, escondido, fio, calculista, deu a ordem, como quem pede algo simples. Macedo já estava pronto, apontado, e atirou. O disparo cortou o ar, direto na direção de Paulinho. Preciso, fio, com um único objetivo: impedir. Paulinho sentiu o ar rasgando perto. O corpo reagiu sozinho. Instinto. Se jogou pro lado. Abaixou a cabeça. Tentou reagir, mas não tinha tempo. Não tinha ângulo. Não tinha chance. Era tudo ao mesmo tempo. O tiro. O carrinho. A criança. Os gritos de Gerlu. O caos. Juquinha viu tudo. O tiro. Paulinho recuando. O carrinho descendo. E decidiu. Naquele segundo. Sem pensar. Foi atrás de Arminda. Alguém precisava impedir. Alguém precisava garantir que a cobra não fugisse. Lá embaixo, o carrinho atingiu o asfalto, com um impacto seco, violento, e não parou. Continuou em movimento, desgovernado, sem controle, com Alice dentro. E o tempo parecia não acompanhar. O carrinho continuava descendo, sem controle. E lá na rua, virando a esquina, surgiu o caminhão. Grande, rápido, o motorista, sem a menor ideia do que vinha na direção dele. Uma bebê, um carrinho solto, e uma fração de segundo entre o que ia acontecer e o que não podia acontecer de jeito nenhum. Raul estava na calçada. Raul, filho de Arminda, sem saber disso por anos. Raul, que descobriu a verdade tarde demais. Raul, que ouviu Ferretti assumir quem era, sem um pingo de culpa. Raul, que carregava no próprio sangue tudo aquilo que ele desprezava. Ele viu o carrinho, o caminhão, a distância, e não pensou. Ele se jogou, o corpo inteiro no asfalto. O joelho bateu primeiro, depois o cotovelo, depois o lado do corpo, rasgando pele, rasgando roupa. Mas ele não parou. A mão alcançou uma roda, só uma, a roda da frente, do lado esquerdo. Os dedos fecharam. Contudo, toda a força do corpo, concentrada ali. E o carrinho parou, a centímetros do caminhão, que passou, rugindo, sem nem perceber o que quase aconteceu. Silêncio. Menos de um segundo. E então, tudo voltou de uma vez. Gritos, passos, desespero. Gerlúcia chegou correndo, o grito preso na garganta. Joelho atrás. A família inteira, convergindo pro mesmo ponto. Raul ainda no chão. Respiração pesada. Pulmões queimando. A mão, ainda travada na roda. Como se o corpo não acreditasse que conseguiu. Ele olhou para dentro do carrinho. Alice, olhos abertos, calma, intacta, sem um arranhão. E Raul, com a voz rouca, quase sem ar, deixou escapar, sem acreditar. Ela nem chorou. Lá em cima, na escadaria, Juquinha chegou, antes que Arminda fugisse. Segurou o braço dela, firme, sem gritar, sem hesitar. Virou ela de frente. E as algemas se fecharam. Clique. Um som seco, definitivo. O som mais satisfatório
que alguém ali já ouviu. Arminda não reagiu, não lutou, não falou, ficou ereta, fria, como se aquilo fosse só um detalhe, só um atraso. E talvez ela realmente acreditasse nisso, porque do outro lado da cidade, Ferete já estava em movimento, dentro do carro, longe da confusão, telefone na mão, ligando, advogados, contatos, proteções, sempre à frente, sempre preparado, sempre 20 passos na frente. E esse é o verdadeiro problema. Samira sumiu. Ninguém viu quando. Ninguém percebeu como. No meio do caos, do tiro, do carrinho, dos gritos, ela simplesmente virou as costas e desapareceu, como alguém que já aprendeu a ser invisível. A mulher que vendeu o próprio filho, a mulher que matou Jorginho e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Agora, livre, de novo, ganhando tempo, usando o caos criado por outros. E em algum lugar, do outro lado da cidade, dentro de uma cela, alguém ainda não sabia de nada. Ainda não sabia que tudo tinha mudado. O asfalto ainda estava quente contra o corpo de Raul, e a realidade veio descendo devagar, pesada, degrau por degrau, como o carrinho que ele tinha acabado de parar. Ele ficou ali por alguns segundos, sem se mexer, respiração descompassada, o cotovelo aberto, o joelho latejando, a palma da mão ardendo. Agora que a adrenalina começava a ir embora, agora que a dor vinha cobrar, Lucy estava ajoelhada, segurando Alice, com força, muita força, como se tivesse medo de que aquilo sumisse, de que não fosse real. Joelle estava atrás, as mãos nos ombros da mãe, e as duas se curvaram, na mesma direção, como se fossem puxadas, pelo mesmo centro. Alice. Raul olhou. As três. Avó, mãe, filha. 3 gerações. Abraçadas. No meio da calçada. No meio de um dia que tentou destruir tudo. E ali, dentro dele, alguma coisa mudou. Algo que vinha quebrado. Há dias. Sem chão. Sem direção. Carregando verdades. Pesadas demais. Por um segundo. Parou de tremer. Não porque passou. Não porque a dor acabou. Mas porque ele fez algo certo. Com o próprio corpo. Com a própria escolha. Ele se jogou. Ele não fugiu. E isso era dele. Não vinha de Ferete. Não vinha de Samira. Não vinha de ninguém. Era dele. E ninguém podia tirar isso. Joelle se aproximou. Devagar. Olhou os ferimentos. O joelho. O cotovelo. Mas não falou nada. Ela sabia que não era só físico. Ela se abaixou. Colocou a mão no rosto dele. E ficou. Só isso. A mão. O olhar. O silêncio. Até ele respirar fundo. Uma vez. O suficiente para voltar. Mas tinha algo que Raul ainda não tinha conseguido encarar. Algo preso. Desde o momento em que viu o carrinho cair. Agora, com o silêncio voltando, veio com tudo. Foi Arminda. Não Ferete. Não Samira. Arminda. A mulher que estava ao lado dele quando ele ficou doente. Que sabia os medos dele. Que viu ele crescer. Que deu o nome que ele carregou a vida inteira. Ela chegou no carrinho. Olhou para a neta. E empurrou. Raul levantou o olhar. Até o topo da escadaria. Arminda descia. Algemada. Com Juquinha. As mãos para trás. Mas a postura. Intacta. Reta. Fria. Como sempre. Sem vergonha. Sem peso. Como se aquilo fosse só mais um passo. Não uma queda. Quando os olhos dos dois se cruzaram. Por um segundo. Não tinha nada. Nenhum remorso. Nenhuma dor. Nada. Raul desviou primeiro. Não porque perdeu. Mas porque continuar olhando era continuar esperando algo que nunca existiu. E ele já tinha esperado demais. Paulinho se aproximou de Gerlu, ainda ofegante.
ainda sentindo o eco do tiro. Ela virou, sem pensar, Alice no colo, e se apoiou nele. Enterrou o rosto no pescoço dele. Um segundo, que parecia horas. Ele não disse nada. Só colocou a mão nas costas dela. Firme, presente. Às vezes, é só isso. Alguém que fica, para você não cair, enquanto as pernas voltam. Enquanto aquela cena tentava se reorganizar. Depois do caos, o mundo parecia, pela primeira vez, diminuir o ritmo. Mas a sensação era clara. Nada ali tinha realmente terminado. A cena se fechava na base da escadaria. A viatura levando Arminda, sumindo pela rua. Samira já era só ausência, como se nunca tivesse estado ali. Do outro lado da cidade, num ferro velho interditado, um telefone tocou. Joaquim atendeu, sem olhar o número. Sentado numa cadeira velha, no único pedaço de sombra, Misael ao lado, encostado na parede. Os dois em silêncio, esperando, sem saber exatamente o que, mas sabendo que algo grande tinha acontecido. Sempre acontecia, quando Gerlu estava no meio. A voz do outro lado falou rápido, direto, curto. Joaquim não respondeu. Ficou parado, telefone no ouvido. 3 segundos, que pareceram muito mais. O rosto de quem passou a vida se protegendo de sentir demais, de quem aprendeu a manter distância, porque de longe dói menos, mas ali não tinha distância, só verdade, só peso. Ele desligou devagar. Misael olhou, esperou, sem pressa. Sabia ler aquele silêncio. Joaquim baixou os olhos, por um instante. Depois levantou. Quando falou, a voz saiu diferente, mais baixa, sem defesa, como se tivesse atravessado tudo por dentro, para conseguir sair. Minha filha. Pausa. Tá com a bebê. Respirou. As duas também. Misael não reagiu, não comemorou, não abraçou, só colocou a mão no ombro dele. Firme, presente, do jeito certo. Joaquim sentiu, devagar, como quem testa uma verdade nova. Algo que ele ainda estava aprendendo a acreditar. Os olhos, sempre secos, sempre controlados. Por anos, diante de qualquer coisa que envolvesse Gerlu. Por que chorar? Seria admitir o tamanho do erro. E o erro era grande demais. Mas dessa vez, molharam. Pouco. O suficiente. E Misael não disse nada. Às vezes, a redenção não vem com barulho. Não vem com discurso. Não vem com plateia. Vem assim, num ferro velho vazio. Numa cadeira velha. Num homem, dizendo minha filha. Pela primeira vez. Do outro lado, atrás das grades, Arminda já se movia. Na cela, fria, calculada, as algemas foram tiradas. Ela pegou o telefone, descou, sem hesitar. Quando atenderam, ela não cumprimentou, não se explicou, só disse, com aquela calma, que gelava qualquer um: me tirem daqui, agora. E desligou, simples assim. Porque Arminda sabia o que ninguém ali sabia. Ela não ia ficar presa. Os advogados de Ferete já estavam sendo acionados. Habeas corpus em andamento. Ela sairia do mesmo jeito que entrou, erguida, intocável, como se tivesse escolhido ir embora. Não como alguém que foi solta. A dona Cobra já pensava no próximo golpe. Esperava, paciente, porque sabia que o tempo estava do lado dela. E enquanto isso, do outro lado do sistema penitenciário, em outro pavilhão, um homem recebia uma visita, inesperada, silenciosa, e carregando algo capaz de mudar tudo, do único jeito que importava. Com Alice, em casa, com a família. Gerlúcia abriu os olhos devagar, ainda segurando a bebê contra o peito, como se aquele gesto simples fosse a única coisa estável no mundo inteiro. Ela respirou fundo, uma vez, e quando falou,
A voz saiu baixa, mas firme. Obrigada. Não era só para Paulinho. Era para tudo. Para aquele momento. Para aquela chance. Para a vida, que tinha decidido não tirar mais nada dela. Joelle encostou a cabeça no ombro da mãe. Cansada, vazia e ao mesmo tempo cheia demais. Alice mexeu no colo. Um movimento pequeno. Quase nada, mas suficiente para lembrar todo mundo ali, pelo que eles tinham lutado. Raul ficou em silêncio, ainda segurando a mão de Joelle, sentindo o peso da decisão que tinha acabado de tomar. Sem fugir, sem tentar negociar com a própria consciência. Ele sabia que o caminho agora não ia ser fácil, mas também sabia que pela primeira vez estava indo na direção certa. Paulinho observou, por um segundo, sem interromper. Depois assentiu de leve, como quem reconhece quando alguém decide mudar de verdade. Eu vou cuidar para que tudo seja feito dentro da lei. Pausa. Mas também vou garantir que ela fique segura. Ele olhou para Alice, depois para Gerlúcia, e saiu, porque o trabalho dele ali ainda não tinha acabado. A delegacia voltou ao som de sempre. Papéis, passos, vozes baixas. Mas naquela fileira de cadeiras, algo tinha mudado. Lígia soltou devagar a bolsa, os dedos finalmente relaxando, como se o corpo autorizasse o alívio. Gerlúcia passou a mão nas costas de Alice, num gesto automático, antigo, de mãe, de avó, de proteção. Joelle respirou fundo, e pela primeira vez, desde que tudo começou, não parecia estar prendendo o ar. Raul abaixou o olhar, depois ergueu de novo, não para fugir, mas para encarar o que vinha agora. E pela primeira vez, ele não estava sozinho. Do lado de fora, a tarde seguia, como se nada tivesse acontecido, como sempre acontece. Mas ali dentro, uma história inteira tinha mudado de direção, sem volta, sem atalho, do jeito que a vida faz, sem aviso, sem roteiro, e mesmo assim, seguindo, com a bebê certa, nos braços certos. Gerlúcia abriu os olhos, devagar, não disse nada, só abaixou o rosto, e encostou a testa na de Alice, com uma delicadeza, quase impossível, como quem segura algo, valioso demais, para qualquer movimento brusco. Do outro lado do vidro, no corredor, Joaquim observava, em silêncio, encostado na parede, braços cruzados, chapéu na mão. Ele tinha chegado sem anunciar, sem chamar atenção, mas chegou a tempo. Viu tudo. Paulinho sentado, Raul recebendo a notícia, Joelle apertando a mão dele, Gerlúcia, com Alice nos braços. Ele ficou ali, sem se mexer. O tempo não corria, só pesava. Pesava dentro dele, até não caber mais. Quando virou para Misael, os olhos vermelhos, a voz controlada, baixa. Eu perdi tanto tempo. Misael não respondeu, não tentou consolar, não tentou corrigir, só ficou ali, do lado. Porque às vezes, é isso, presença, silêncio e espaço, propeso existir. Do lado de fora da delegacia, alguns quarteirões dali, um carro parado na sombra, vidros fechados, mesmo com o calor, ferete no banco de trás, telefone na mão, rosto de quem perdeu, mas não desistiu, porque ele sabia a diferença entre perder uma batalha e perder a guerra. Arminda já estava sendo resolvida, advogados acionados, tudo em movimento, rápido, como só dinheiro faz acontecer. Ela ia sair, e ele contava com isso, porque sem Arminda, o plano não andava. O telefone tocou. Uma vez, duas. Ele deixou tocar. De propósito. Controle. Sempre controle. Atendeu. Voz fria. Direta. Eu sei que você quer o dinheiro para fugir. Pausa. Então para de fingir. Silêncio curto. Calculado. Você só recebe quando me trouxer a Gerlúcia. Do outro lado.
Samira ouviu, sem responder de imediato. Não era hesitação. Era cálculo. Ela sabia o risco. Sabia o preço. Sabia o jogo. A polícia atrás. O tempo contra. E ele pedindo. Que ela voltasse. Que se expusesse. Que entrasse de novo. No centro do caos. Mas ela não discutiu. Não questionou. Só respondeu. Baixo. Plano. Tá bom. E desligou. Ferete ficou olhando o telefone. Por um segundo. Pensando. Medindo. Depois fechou a mão. Olhou pela janela. O movimento da rua. E deixou a engrenagem girar. Porque o jogo ainda estava longe de acabar. E agora tinha começado outra rodada. Mais perigosa. Mais pessoal. Sem volta. Antes de qualquer sinal visível de que algo tinha mudado. Bagdá não se mexeu. Mas o corpo endureceu. Só um pouco. O suficiente. Os olhos ficaram fixos em Albérico. Sem piscar. Sem desviar. Esperando. Não com ansiedade. Mas com controle. O tipo de controle. De quem já viu coisa demais. Como assim? A voz saiu baixa. Contida. Perigosa. Albérico não recuou. Não suavizou. Falou direto. Disseram que ele morreu sozinho. Pausa. Não foi assim. O silêncio voltou. Mais pesado. Mais denso. Bagdá respirou pelo nariz. Devagar. O maxilar travado. Fala. Uma palavra. Só isso. Mas suficiente. Albérico assentiu. Ele foi silenciado. Outra pausa. Antes de conseguir dizer tudo. Agora. Algo mudou. Não por fora. Mas por dentro. Os olhos de Bagdá escureceram. Quem? Direto. Sem rodeio. Albérico segurou o olhar. Sem medo. Tem dedo de gente grande nisso. Pausa. Gente que você conhece. O nome ainda não tinha sido dito, mas já estava no ar, pesando. Bagdá deu um passo à frente. Lento. Controlado. Mas cheio de intenção. Fala o nome. Agora não era só pedido. Era exigência. Albérico não enrolou. Ferete. Silêncio. Total. O barulho do pavilhão sumiu. Ou pelo menos, parou de importar. Bagdá ficou imóvel. Por um segundo. 2. 3. Processando. Não a informação, mas o que vinha com ela. O passado. O sangue. A dívida. E então, um pequeno movimento. Quase nada. Mas definitivo. Ele abaixou a cabeça. Só um pouco. Como quem encaixa uma peça que sempre esteve faltando. Quando levantou de novo, não era o mesmo olhar. Não tinha explosão. Não tinha grito. Tinha algo pior. Decisão. Fria. Limpa. Irreversível. Agora faz sentido. A voz saiu calma. Demais. Albérico o observou. Sabia aquele tipo de silêncio. Sabia o que vinha depois. Bagdá virou de lado. Deu 2 passos. Parou. E falou. Sem olhar para trás. Ele tirou meu pai de mim. Pausa. Respiração controlada. Agora. Mais uma pausa. Pesada. Eu vou tirar tudo dele. Não era ameaça. Era promessa. E promessa, na boca de alguém como Bagdá, não precisa ser repetida. Do lado de fora da cela, o mundo continuava igual. Barulho. Gente. Rotina. Mas ali dentro, algo tinha mudado. De verdade. Porque enquanto Ferete jogava, achando que controlava o tabuleiro inteiro, ele não tinha percebido que tinha acabado de criar o único inimigo que não podia prever. E quando 2 mundos assim colidem, não sobra estratégia, só consequência. Aquele pedaço mínimo de céu, pequeno, insuficiente, mas ainda assim, luz. Bagdá ficou ali, imóvel, o olhar fixo, como se estivesse vendo além, muito além. Não era o céu, era o que vinha depois. A mão dele subiu devagar, encostou na grade. Os dedos apertaram o ferro, sem força aparente.
mas firmes, controlados, como tudo nele agora. Nenhum tremor, nenhuma pressa, só cálculo. A respiração entrou e saiu, no ritmo certo, o mesmo ritmo de quem decidiu. Samira. O nome saiu baixo, quase um sopro, mas pesado, como sentença. Ele fechou os olhos, por um instante, não longo, o suficiente. Quando abriu de novo, já não havia dúvida, nem conflito, nem espaço, só direção. Ele se afastou da janela, virou de costas pro pouco de luz, e caminhou até o fundo da cela. Cada passo, medido, exato. Sentou na beira da cama, as mãos apoiadas nos joelhos, o corpo inclinado para frente, postura de quem pensa, mas já decidiu. Uma conta. Pausa. De cada vez. A voz saiu quase inaudível, mas clara. Primeiro, entender. Depois, chegar. E então, cobrar. Sem erro. Sem excesso. Sem espetáculo. Do jeito que ele sabia fazer. Do lado de fora, o pavilhão seguia. Barulho, gritos, metal, rotina. Mas dentro daquela cela, o silêncio era outro. Era o silêncio de algo que começou e não vai parar. Do outro lado da cidade, Ferete ainda jogava, achando que controlava tudo. Samira corria, achando que ainda tinha escolha. Arminda esperava, achando que sair era vencer. Mas nenhum deles sabia que naquele exato momento, um homem tinha parado de reagir e começado a agir. E quando alguém assim muda, o jogo muda junto. Sem aviso, sem negociação, sem volta. Bagdá virou pro corredor e bateu na grade. Seco. O carcereiro apareceu. Ele não explicou. Não pediu muito. Visita. Pausa. Vanilson. O nome ficou no ar. O homem anotou. Sem questionar. Era direito. Era protocolo. Ninguém podia impedir. No dia seguinte, horário de visita, Vanilson chegou. Como sempre, calmo por fora, atento por dentro. Sentou do outro lado do vidro. Pegou o telefone. Bagdá fez o mesmo. Os dois se olharam. E não precisaram de mais nada. Anos aprendendo a linguagem um do outro. As pausas. O silêncio. O que fica escondido nas palavras. Bagdá falou. Baixo. Reto. Sem emoção. Mira. Só isso. Vanilson entendeu. Na hora. Não perguntou. Não pediu detalhe. Não quis saber como. Nem quando. Só assentiu. Devagar. Os olhos dizendo tudo. A mensagem tinha chegado. Completa. Pesada. E já estava sendo executada. Bagdá desligou. Devolveu o telefone. Ficou olhando o vidro. O próprio reflexo. Preso. Mas não parado. Porque lá fora, a vingança já estava andando. Samira estava fugindo. Livre. Achando que o pior tinha passado. Não tinha. Porque Bagdá tinha alcance. Muito além da grade. E tinha paciência. Daquelas que não falham. Aprendida na rua. Lapidada na prisão. Ele sabia. A hora certa. A conta certa. E como cobrar. Jorginho tinha morrido. Em silêncio. Por uma injeção. Aplicada por alguém. Que achou que ninguém ia descobrir. Que não teria consequência. Que não teria peso. Errou. Porque esqueceu uma coisa. Jorginho tinha um filho. E esse filho não deixa dívida em aberto. Do lado de fora, a cidade seguia. Samira corria. Ferete planejava. Arminda saía do xadrez. Como se tivesse escolhido sair. A família Maria das Graças tentava respirar. Alice, de volta aos braços certos. Raul, enfaixando o joelho, encarando o que vem. Joelle, olhando para a filha, sem medo, pela primeira vez. Joaquim, parado na porta, sem entrar, sem sair. Paulinho, revisando tudo, como alguém que quase não estava mais ali. Tudo em movimento, tudo exposto, tudo no limite. E no centro de tudo isso,
Dentro de uma cela, Bagdá se deitou. Cama fria. Braços atrás da cabeça. Olhos fechados. Tranquilo. Como quem já resolveu. E agora? Só espera. Bagdá dormiu. Samira. Não sabia. Que não devia.